Todos os seres vivos precisam se alimentar para sobreviver. O alimento fornece energia, que possibilita o crescimento e o desenvolvimento. Cada ser vivo tem uma forma própria de conseguir alimento. As plantas, por exemplo, elas são capazes de fabricá-lo. Sim, elas mesmas produzem todo o alimento de que necessitam por meio da fotossíntese. Para isso, elas utilizam água, alguns minerais, ar e luz. Por esse motivo, elas são chamadas de organismos produtores. E os animais? Os animais, eles não fabricam o próprio alimento. Eles procuram comida no ambiente em que vivem. Por isso, são conhecidos como organismos consumidores. Os bichos que se alimentam de plantas são chamados de herbívoros ou consumidores primários, porque eles se alimentam de matéria-prima e a planta é uma matéria-prima. Já os que comem outros animais são carnívoros ou chamados de consumidores secundários. Se apenas os produtores podem produzir alimento, isso significa que os consumidores dependem dos produtores. Nós também somos consumidores. Todos os alimentos vêm direta ou indiretamente das plantas. Será? Como o queijo que eu comi pode ter vindo das plantas? É fácil explicar. O queijo é feito com o leite que veio de uma vaca que comeu o capim. O capim é um vegetal produtor. E o terceiro grupo é o dos decompositores. Ele tem uma atividade que é essencial para o nosso planeta, que é a limpeza dos ecossistemas, e eles provocam o apodrecimento de materiais de animais e plantas mortos. E se eles não existissem, o mundo seria mais sujo e o nosso solo seria mais pobre. Os micro-organismos são aproveitados pelo ser humano na produção de alimentos. Diferentes tipos de micro-organismos são usados pelas indústrias alimentícias. O fermento biológico, utilizado na fabricação dos nossos pães, massas e pizzas, e outros alimentos também, é um fungo microscópico que faz a massa crescer e ficar macia. Os queijos e os iogurtes também são exemplos de alimentos que contêm esses micro-organismos na sua composição. Esses micro-organismos, eles também são utilizados em medicamentos. Alguns dos seres minúsculos que vivem no ambiente produzem antibióticos. Desde que foram descobertos na década de 1920, esses remédios têm salvado muitas vidas em todo o mundo. O etanol, utilizado como combustível nos veículos brasileiros, é produzido graças à fermentação da cana-de-açúcar. Esse processo de fermentação utiliza um fungo microscópico. Embora a maioria dos micro-organismos seja útil para o ambiente, as plantas, os animais e as pessoas, alguns deles podem provocar doenças. E por fim, os seres vivos que compõem o ambiente podem ser produtores, que são os vegetais, eles podem ser consumidores, que são os animais, ou podem ser decompositores, que são fungos e bactérias. O filme Madagascar foi genial, gostei muito mesmo. Mas teve uma parte que eu não entendi muito bem. Essa cena onde eles percebem que são livres e saem correndo. Melvin, a zebra, está adiante e atrás está Alex, o leão. E de repente o leão pula e morde a Melvin. Por que será que ele fez isso? Talvez tenha alguma coisa a ver com isso que a professora nos explicou outro dia sobre o que comem os animais, não é? Isso que chamou redes tróficas. Vocês já estudaram que as plantas fabricam seu próprio alimento e que por isso são produtores. Por outro lado, tanto nós como os animais não fabricamos nosso próprio alimento. Então, como o conseguimos? Compramos no supermercado. Nós podemos comprar comida no supermercado, mas os animais não podem. Então, de onde obtêm os alimentos? Alguns comem grama ou ervas e outros caçam animais, isto é, comem carne. Muito bem, mas nenhum animal pode fabricar seu próprio alimento. Por isso, são consumidores. Como bem disse a Michael, dentro dos consumidores existem, por sua vez, 3 grupos. Os herbívoros, como a girafa, a zebra
e o rinoceronte, entre outros. Os carnívoros, que por sua vez se alimentam dos herbívoros, como por exemplo o leão, o tubarão e as serpentes. E finalmente, temos os ursos. E também nós, os seres humanos, que comemos tanto vegetais como carne e nos chamamos onívoros. Você percebeu que tudo isto da alimentação de cada um funciona como os vagões de um trem? Por quê? Porque existe a locomotora, que seríamos produtores, atrás vem os herbívoros, depois os carnívoros e atrás os decompositores. Não se esqueça dos onívoros, que podemos comer uma coisa e outra. E também os decompositores, que comem tanto vegetais como animais mortos. Agora, se pensamos no filme Madagascar, você entende por que o leão Alex queria comer a zebra Melvin? Entendo sim. Pelo fato da zebra e do leão se sentirem livres, despertou o instinto de cada um. E como o leão é carnívoro e se alimenta de herbívoros, pulou em cima da zebra. Muito bem. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos.